Atos capítulo 9, versículo 32, diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Percebe que a ideia do texto é dizer que essa paralisia foi adquirida. Ele não nasceu paralítico, porque senão não seria chamado homem, seria chamado menino. E ele só tinha 8 anos, era uma paralisia que foi adquirida. Quantas coisas que nós adquirimos no caminho que nos paralisa. Quantas coisas que nós adquirimos em família que vai paralisando virtudes, vai paralisando sonhos, vai paralisando tantas coisas. Versículo 34. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, aproximadamente 30 quilômetros, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estavam com ela. Mas Pedro fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém. Amém. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já desistiu de algo que depois você se arrependeu assim profundamente? Você consegue se lembrar alguma coisa que tenha acontecido curto, médio, longo prazo na sua vida, que hoje você fala assim: por que eu não insisti um pouco mais? Por que eu não perseverei um pouco mais? Eu lembro pelo menos de 2 coisas muito fortes na minha memória quando eu penso nessa pergunta. Uma vez eu estava numa agência de correios, eu era solteiro ainda, e eu fiquei aproximadamente 2 horas na fila. E eu era o próximo a ser atendido. E parece que quando eu cheguei ali, aí que o negócio travou mesmo. Parece que o negócio não andava de jeito nenhum. E aquilo lá foi me incomodando, aquilo lá foi me agoniando, aquilo lá foi me inquietando. Eu falei: sabe de uma coisa, eu vou embora. Aí quando eu saí na porta,
Aí a caixonista diz, próximo. Aí pensa um cara que ficou assim, azedo. Por que eu não esperei mais alguns segundos, já seria a minha vez. Ah, que arrependimento. Eu não voltei no final da fila e eu fui embora. Um outro episódio, um negócio de uma casa. Assim, quando eu casei, um ano depois, surgiu a oportunidade de uma casa. E eu entrei no negócio, mas de repente eu retrocedi. Oh, arrependimento. Por que eu não insisti um pouco mais? Por que eu não perseverei um pouco mais? Mas você já desistiu de algo porque piorou após o seu esforço e empenho? Você se lembra de alguma coisa assim, que você ouviu uma palavra e você se encheu de fé, você se encheu de coragem e você diz assim, agora vai, não, agora vai dar certo. Aí você veio, fez campanha, fez propósito e parece que depois do seu esforço, depois do seu empenho, diante dos seus olhos, parece que as coisas pioraram. Até que tem um ditado aí, né, que não é cristão, que quanto mais a gente ora, como é que é? Mais assombração aparece. Alguém já ouviu isso ou não? Quanto mais você ora, mais assombração aparece. Parece que as coisas vão piorando. Uns anos atrás, lá em casa, nós decidimos assim, exercer a nossa fé, a nossa ousadia. E eu lembro que um dia o Alejandro foi acometido de uma infecção na garganta, né, muito forte. E a gente decidiu levar ao médico. E naquele dia, quando a gente já estava para sair, nós lembramos do nosso acordo, né, de a gente exercer a nossa fé em casa. E falou, não, então nós vamos orar, vamos exercer a nossa fé, porque Deus pode curar, Deus pode curar. E a garganta dele assim, toda travada. E nós começamos a orar. Oramos 10 minutos, não aconteceu nada, 30 minutos não aconteceu nada, e nós estendemos a oração, e a gente orava e perguntava, e aí, melhorou? Ele disse, ainda não. E a gente continuou orando, orou, perguntou, e aí, melhorou? Ainda não. E a gente, isso foi estendendo assim para dentro da noite. Aí quando assim, a gente já estava assim meio exausto, né? Aí nós oramos e tal, e fé. E aí, meu filho, melhorou? Ele disse assim, pai, parece que piorou. Aí eu falei, mas aí é difícil. Aí ele está orando, o negócio está piorando, mas não desistiu não. Aí a minha esposa, e ele começou a chorar devido às dores. E a minha esposa então fez uma oração, assim, Deus, dá um sono para ele. Dá um sono. E ele dormiu. E a gente também continuou orando ali até que nós dormimos. Aí quando foi de madrugada, ele acordou. E o que ele disse? Continuava doendo. E aí, irmão, pensa uma coisa tensa demais. Depois de tanta oração, e o negócio continuou doendo. A gente fez mais uma oração. E quando amanheceu, ele dormiu até mais tarde. Aí quando ele acordou, a gente foi até ele assim para saber do feedback. Ele dizia assim, melhorou um pouquinho. Aí a gente já animou, né? Já melhorou, não piorou, então agora nós vamos para frente. E aí nós passamos o dia inteiro colocando a mão sobre ele, e até que no final do dia ele estava restaurado para a glória de Deus. Mas eu lembro assim do desafio da nossa fé, quando nós decidimos crer na cura e parece que a coisa piorava, não melhorava. E é isso que acontece, você vai dedicando esforço, você vai dedicando empenho, e de repente as coisas não melhoram. E é aí que muita gente desanima, desiste. E é disso que esse texto vai tratar. É deste cenário de aparentes justificativas de desistência, mas alguém decidiu não fazer. Um cenário que havia razões para desistir. Um cenário que havia motivo para desistir. Mas alguém se posiciona dizendo, não.
Não. Nós lemos o texto. Não vou narrá-lo novamente, porque nós lemos na íntegra. E ao olhar para a história de Dorcas, eu quero destacar algumas lições e pontuando a central esta noite. A primeira grande lição ao olharmos para essa narrativa, ao olhar para a história de Dorcas, nós aprendemos que Dorcas representa uma história linda, uma história impecável. Impecável. A história, o currículo de Dorcas, a Bíblia diz que era de boas obras. Uma coisa interessante, no texto você não tem nenhuma fala de Dorcas. Você não tem nenhuma fala de Dorcas, mas ela faz. Você conhece aquela pessoa que fala, mas não faz nada? Dorcas não fala uma palavra na história narrada, mas ela faz. É uma mulher de boas obras. É uma mulher que ela imprimiu na vida daqueles que estavam à sua volta lembranças, memórias muito positivas. A história de Dorcas era muito linda, mas ela também aparece no texto com uma imagem bonita. Ela está arrumada no texto, e ela está no lugar de sempre, que é a sua própria casa. Então ela tem uma história bonita, uma imagem bonita, porque ela está bem arrumada. Ela está no lugar de sempre, que é a sua própria casa, porém ela está morta. Essa combinação, ela é real ainda hoje. Muitas pessoas carregam uma história passada muito boa. Muito boa. Pessoas que carregam um passado assim, de boas lembranças, do que fez, do que realizou, do que operou. Pessoas que até carregam uma aparência bonita. Você olha para ele, você olha para ela, bem vestida, bem vestido. Mora bem, se veste bem. Muito parecido assim com aquelas fotos de Instagram, né, de Facebook. Você olha assim, ninguém é pobre, ninguém deve nada, ninguém está sofrendo nada, né? Aqueles Photoshop assim, que está todo mundo se sentindo assim, top. Uma história linda, passada. Uma pessoa que tem uma imagem bonita e que frequenta os mesmos lugares de sempre, talvez está no mesmo endereço, frequenta a mesma igreja, está no mesmo trabalho, mas essa pessoa carrega uma morte dentro de si. Ela não é mais a mesma. A história está no passado, a imagem é apenas aparência. O lugar é de sempre, mas ela não é mais a mesma pessoa. Está no mesmo casamento, mas não é mais a mesma pessoa. Está no mesmo trabalho, mas não é mais a mesma pessoa. Essa história se repete muito. Essa história se repete e muito. Dorcas, uma história bonita. E eu abro um parênteses aqui. Muitas vezes, quando nós perdemos pessoas queridas, nós perguntamos: por que era uma pessoa tão boa? Era uma pessoa tão frutuosa, frutífera. Era uma pessoa tão relevante. Quando meu irmão faleceu, no meu primeiro dia de aula, a minha professora de inglês, Valdirene, diz assim: Alessandro, por que Deus só leva gente boa? Tanta gente problemática aqui nessa escola que Deus poderia levar, e Deus levou logo o seu irmão. Na nossa mente é isso. Uma história linda, uma pessoa relevante, não faz sentido essa pessoa ir embora. Mas o texto diz que pessoas boas, pessoas frutíferas, pessoas relevantes também partem. Isso faz parte das dores da vida. Agora preste atenção na história, no versículo 37, que o texto diz: e aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, ou seja,
A morte de Dorcas não aconteceu com um infarto fulminante. Não. A morte de Dorcas não foi que ela caiu, bateu a cabeça e deu lá morte cerebral. Não. Não foi uma morte súbita. O texto diz que enfermando ela, morreu. A morte de Dorcas foi fruto de um processo. Existem tragédias, existem perdas, que elas não acontecem de repente. Elas acontecem sempre no final de um ciclo. Elas acontecem no final de um processo de princípios quebrados, no final de um processo de negligência, de omissões. Geralmente existem tragédias que elas acontecem após uma sucessão de passividade. E quando a pessoa vai despertar, já aconteceu. Já foi embora de casa. Já perdeu o trabalho. Já não tem mais a fé. Já não sente mais a alegria de viver. Já não sente mais esperança. Quando vai despertar, já não é mais. E é interessante que o texto diz que quando ela morreu, foi então que eles mandaram buscar ajuda. E o texto diz: vão depressa. Diga comigo, pressa. Diga comigo, pressa. Depois da morte. É assim que a gente sente, doutor Gilvan. Geralmente nós temos pressa, é depois da morte, entre aspas. Nós só temos pressa para buscar ajuda com o pastor quando o divórcio já está decretado. A gente só vai buscar ajuda quando a depressão levou lá para o fundo do poço. A gente só vai buscar ajuda quando, como diz o ditado dos nossos avós, o leite já derramou. Aí nós temos pressa, a gente coloca velocidade em todo mundo. Mas como assim? Como que não pode me ouvir? Como não pode me ajudar? E agora a gente acelera. Mas por que não acelerou antes? Por que você não teve essa pressa no primeiro dia que você foi dormir no sofá? Por que você não teve pressa no primeiro dia que você perdeu a ceia e isso nem mexeu com o seu coração? É só uma ceia. Por que não teve pressa? Quando você falou um palavrão e você teve pressa de comer, mas como assim? Não, eu sou cristão. Não, isso não diz respeito à minha vida, isso não diz respeito ao meu caráter. Por que às vezes nós temos pressa apenas depois que morre? Há tragédias que são fruto de um processo. Agora, a maneira com que esses vão reagir à morte de Dorcas é o ponto central da nossa reflexão hoje. A resposta que eles deram à morte desta mulher é o ponto central da nossa reflexão para nós orarmos. Há morto que não pode ser sepultado. Figura de linguagem, é verdade. Existem algumas coisas que morrem na nossa vida que nós não podemos sepultar. Nós não podemos sepultar. Existem coisas que têm de morrer e ser sepultado e nunca mais desenterrado. Fraquezas, fracassos, pecados, traições, feridas,
Existe coisa na nossa vida que você, irmão, você tem de enterrar. Não é 7 palmos não, é como aqueles poços artesianos. Fia lá para dentro assim, soca cimento, soca pedra, soca tudo assim. A Bíblia fala que Deus lança os nossos pecados no mar de esquecimento. Então existe um mar na nossa vida chamado esquecimento, que a gente precisa lançar essas coisas lá e colocar uma placa assim, ó, proibido pescar. Existe coisa que você precisa enterrar, mas existe realidades que você não pode sepultar. Olha quem é Dorcas. Dorcas não é a vizinha fofoqueira. Você conhece alguma ou não? Jornal da cidade, da rua. Hã? Não, essa não é Dorcas. Aquela Dorcas sai falando a vida de todo mundo. Não. Dorcas não é essa mulher. Dorcas é uma mulher de boas obras. Ela assistia os necessitados. Dorcas era uma mulher que ela encontrava com a necessidade das pessoas com provisão. Dorcas representa essa história que ela não pode ser sepultada. Alguém deu um grito dizendo assim: o quê? Não! Dorcas não pode ser sepultada. Dorcas não pode morrer. Não, essa mulher é muito importante. Ela carrega uma história muito importante. Ela não pode ser sepultada e nós não vamos sepultá-la. Deixa eu te dizer uma verdade esta noite. Há momentos que é preciso você crer contra a esperança. Você conhece o ditado: a esperança é a última que morre. Existe uma realidade que até a esperança, nesse sentido filosófico, porque a nossa esperança não morre, porque a nossa esperança é Jesus. Jesus não morre. Mas no sentido filosófico, social, existe um momento que a esperança fala assim: olha, morreu, acabou. Acabou. Ainda que tudo à volta diz: não tem jeito, porque Dorcas morreu. Não tem como mais, morreu. Morreu. Mas nós não vamos sepultar. Morreu, mas nós não vamos enterrar. Nós não aceitamos sepultar Dorcas. Existem casamentos que você não pode aceitar sepultar essa história. Eu sei que existe algumas situações específicas que o divórcio é uma alternativa de uma porta de emergência, para que não haja morte. Existe situação que o divórcio, ele é uma, como diz o pastor José Gonçalves, o divórcio, ele é tem de ser uma porta de emergência, e não uma porta da sala, que você entra e sai. Existem algumas situações que são extremas, mas existe grande parte das histórias de família que nós não podemos sepultar. Não. E aqui Deus gritou no meu coração muito forte nesse dia de hoje. Eu tenho ouvido muitos murmúrios, dizendo assim: pastor, acabou o ano. Acabou. Não, esse ano acabou, passou. Acabou, pastor. Acabou para o emprego, acabou para a empresa, acabou tudo. Agora só o ano que vem. E eu tenho visto assim algumas pessoas que já enterraram 2020. Já enterrou. Não, os meus sonhos agora só 2021. Tem gente que até hoje, desde fevereiro, não congregaram mais. Não congregaram, não voltaram, estão dizendo: só vou voltar o ano que vem, quando tudo passar. Existem pessoas que já desistiram de 2020. E esta noite, Deus grita no meu coração para lhe dizer: não sepulte
2020. Não enterre 2020. Nós temos 4 meses e 10 dias para encerrar o ano. Você consegue imaginar o que Deus pode fazer em 4 meses e 10 dias? Responda para mim, quantos dias Deus demorou para criar o mundo? Você tem certeza? Você tem certeza que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou? Você tem certeza disso? O que é 6 dias diante de 4 meses, 10 dias? Você sabe quantos dias que Deus demorou para tirar Israel de uma opressão de 430 anos? Ele não levou 15 dias. 10 dias de pragas, um dia pelo outro, 12 dias no máximo, para tirar o povo de uma opressão de 430 anos. Não era uma pandemia de alguns meses, eram 4 séculos e meio quase. Deus arranca esse povo em menos de 15 dias. Fala para mim, quanto tempo Deus demorou para demolir as muralhas de Jericó? 7 dias, irmão. 7 dias. 7 dias, aquilo que era impenetrável. 7 dias, aquilo que era intransponível. 7 dias, aquilo que era invencível. 7 dias, não se viu mais. Este é o Deus que você confessa. Este é o Deus que você crê. Então, em nome de Jesus, não sepulte, não enterre, não diga que o ano acabou, não diga que este ano já se foi. Em nome de Jesus, diga para o seu coração: eu não vou enterrar 2020. Deus tem 4 meses e 10 dias para mudar o meu cativeiro, para mudar a minha história. E eu creio que este tempo é suficiente para eu ver o milagre de Deus na minha história. Quem crê nesta palavra, aplauda o nome do Senhor para sempre. Ei, se você é alguém que só se move na lógica, me perdoe, os fracassos serão a sua sentença. Se você é alguém que se move naquilo que é óbvio, me perdoe, as sentenças serão um veredito de derrota. Sabe uma coisa interessante? O texto fala que eles mandam chamar Pedro. Agora veja o texto. Presbítero Fábio, o texto fala de que Pedro estava em Lida. O que ele curou em Lida? Ele curou um paralítico. Ele curou um paralítico. Irmão Haroldo, você não tem no currículo de Pedro um histórico que ele tinha ressuscitado outro morto. Não tem. Porque assim, olha, se tivesse chegado a ele dizendo assim: olha, Pedro está bem ali perto, e sabe de uma coisa? Ele já ressuscitou um morto lá semana passada. Vai, ressuscitou lá, ressuscita aqui também? Não tem histórico de ressurreição, nem ali em Lida e nem no momento recente de Pedro, pelo menos não biblicamente. Mas quem diz? Oh glória! Quem diz que para eu crer o que Deus vai fazer, eu preciso ver primeiro em algum lugar? Quem diz que eu preciso de uma referência do mesmo nível do meu desafio, para que então eu possa confiar em Deus? Essas pessoas estão dizendo o seguinte: Pedro, nós cremos que o que Deus
Deus vai fazer aqui nunca foi feito através de você. Não vai. Levante a mão que eu quero profetizar para a sua vida. O que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer ainda este ano, não terá explicação. A consultoria vai dizer: não tem como explicar o crescimento, não tem como explicar o lucro, não tem como explicar o sucesso. Deus está te levando para o campo do sobrenatural. Deus está te levando para um território novo. Tem coisa nova acontecer na tua história. Quem crê nesta palavra? Quem é tocado por esta palavra? É uma coisa nova. Nunca aconteceu. Nós não vimos isso ainda através de Pedro, mas nós cremos de que vai acontecer aqui. Eles não guardam Dorcas do mesmo jeito. Eles lavam Dorcas. O fato de lavar Dorcas, eles dando sinais de fé, de que nós não vamos enterrar ela. Eles não esperam com ela suja. Sabe por quê? Embora aqui eles não tinham fé para ressuscitá-la, mas o que estava às suas mãos para fazer, eles fizeram. Vamos limpar ela, vamos dar um banho nela, vamos prepará-la para o milagre. Tem coisas que você não consegue fazer, então preste atenção. Não deixe que as suas perdas te paralisem. Não deixe que o que você perdeu te paralise em tudo. Eles perderam Dorcas, mas eles se movimentaram e buscaram ajuda. Eles se movimentaram em lavar, em preparar o corpo. Você precisa dar sinais de que você não se entregou neste ano. Você precisa dar sinais que você não entregou os pontos. Talvez isso signifique congregar. Talvez isso signifique fazer uma campanha e não quebrá-la. Talvez isso signifique o seu movimento diário de confiança, de oração, de gratidão ao Senhor. Dê sinais que você está crendo, mesmo quando não há esperança. E eu termino dizendo que o texto vai dizer que quando Pedro chega, Pedro coloca para fora tudo aquilo que não ajudava para o processo da ressurreição. As viúvas se apresentam chorando e eram sinceras. Mas quem diz que tudo isso ajudaria no processo da ressurreição? Não ajudava. Você percebe que o texto vai começar com mas. Versículo 40, mas Pedro. Ou seja, é uma conjunção adversativa. Pedro está contrariando o que está acontecendo ali. Coloca para fora. Coloca para fora. Existem milagres que você só vai receber se você colocar para fora alguns lamentos. Coloca para fora do seu coração a incredulidade, as murmurações. Você precisa expulsar isso. Não, isso não vai me ajudar. Não vai me ajudar no processo de restauração do meu casamento, da minha família, das minhas finanças, da vida dos meus filhos. Não vai ajudar. Eu vou colocar isso para fora. Não acumule. Não ajunte aquilo que não coopera para a libertação, para a cura, para a vitória de Deus. Pedro colocou para fora tudo aquilo que não ajudava no processo de restauração. O que você precisa colocar para fora? O que está a obstruir o seu coração, que está a drenar as suas forças? Coloca isso para fora. Não aceite que esse padrão de pensamento não permita que esse pessimismo doutrina as suas emoções. Coloca isso para fora. Coloca isso para fora. É a distância
de Deus que está te impedindo, coloca isso para fora. Faça uma limpeza na sua casa. E eu termino dizendo: não sepulte o seu ano, porque Jesus sabe o caminho para escapar do sepulcro. Ele sabe dominar a morte. Ele sabe vencer a morte. Não sei o que morreu, mas se isso é importante, se isso é virtuoso, se isso fez parte da sua história, se isso foi um presente de Deus para você, não desiste disso. Não desiste. O ano, os 365 dias que Deus nos deu, é uma dádiva, é um presente. Então não sepulta isso. Não sepulta, não dialoga com o fracasso deste ano. Diga para o espelho: você vai viver o que ainda você nunca viveu. Não é baseado nas nossas forças. É por isso que existe sobrenatural. Sobrenatural, gente, é nós vivermos uma realidade que não tem explicação, que transcende o entendimento. Eis o momento. Tudo à nossa volta conspira para o não crescimento, para o não sucesso. É exatamente neste ambiente que Deus quer aparecer na sua história. Que Deus quer aparecer no meio do seu dilema, no centro da sua tempestade. Quem entendeu o que Deus disse esta noite? Fica de pé em nome de Jesus. Eu não vou sepultar o meu ano. O meu ano ainda não acabou. Há muito espaço para Deus virar o meu cativeiro. Há muito espaço para eu experimentar o novo de Deus. Eu não vou enterrar. Vou lavar. Vou limpar. Mas não vou sepultar. Eu vou à fonte da vida. Eu não vou me distanciar daquele que pode trazer vida novamente ao que morreu. Não sei qual seria a Dorcas da sua vida esta noite, mas diga ao seu coração, diga ao seu coração que você não vai desistir. Você não vai enterrar essa situação. Você, ainda que você tenha que crer contrário a tudo à sua volta. Vozes vão dizer: não tem jeito, você já tentou. Abre mão. Abre mão. Mas você crerá de que Deus trará vida. E vida em abundância. O que você está para enterrar por esses dias? O que você está por sepultar por esses dias? Se levanta em nome de Jesus. Se levanta em nome de Jesus. Se você ouvir alguém dizer: o ano 2020 acabou, se posicione. Só se for para você, para mim não. Vou viver o melhor tempo com Deus ainda este ano. O Deus que eu sirvo opera muitas coisas em 4 meses e 10 dias. Dê um grito de posicionamento. Grita para os seus sentimentos. Grita para as suas emoções. Não vou me dobrar. Eu vou encarar esses dias com sangue nos olhos. Eu vou encarar esses dias como valente, como gigante. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei naquele que diz que se creres, verás a glória de Deus, e que ainda que esteja morto, viverá. Eu creio nesta palavra de Jesus. Marche
nesses dias que resta de 2020. Não rasteje, não lamente, não acha que você é uma vítima. Encare, olhe para o gigante, te posicione e te prepare para que a vida de Deus ressuscite grandes coisas na sua história. Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? Vamos orar. Vamos orar para que Deus venha nos batizar nesta fé. Que Deus venha nos batizar nesta ousadia. Que Deus venha nos batizar nessa intrepidez. Que Deus venha nos batizar nesta coragem de não nos entregar, de não apequenar Deus. É por isso que incredulidade é pecado, porque a incredulidade é você apequenar Deus. Não apequene Deus. Não pense que Deus está dentro de uma caixa em crise, preocupado com o que vai fazer. Não pense que Deus precisa de lógicas. Não pense que Deus trabalha nas matemáticas humanas. Não, não. Em nome de Jesus, dê um salto de fé a partir da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Pai, eu sinto a tua autoridade nesta palavra. Eu oro em favor dos teus filhos. Eu oro, Senhor, a favor dos teus céus. Eu sei, Deus, que quando a Dorcas morre na nossa vida, há um choque. Existe parte de nós que quer enterrar, porque não tem mais jeito. Mas existe também dentro de nós palavras que gritam: não se entregue, não desanime, não se perde, volte a acreditar, não desiste dessa história, não desiste do que Deus te deu. Quantos que estão aqui a me ouvir esta noite, que não vê que 2020 passe, porque não aguenta tantas perdas? Quantos que chegaram aqui esta noite, Deus, no seu coração, com 2020 amargo? Quantos chegaram aqui com paz em suas mãos, já jogando terra em 2020, dizendo agora que venha 2021 para ver se a coisa melhora? Enche esse coração de fé esta noite. Batiza este coração na tua fé esta noite. Meu Deus, se o Senhor consegue trazer dos mortos a vida, o que é este dilema para ti? O que é este desafio para ti? Ergue o coração desta igreja, ergue o coração deste empreendedor, ergue o coração deste empresário, ergue o coração deste pai de família, desta mãe solteira, deste trabalhador. Ergue o coração do teu povo triunfantemente diante desta situação, em nome de Jesus. Que este venha ser o povo que venha pisar no terreno do teu sobrenatural, em nome de Jesus. Eu digo e vocês repetem, eu digo e vocês repetem. Levante as suas duas mãos para os céus. O quanto que você puder dizer, diga. Diga: Deus, pegue minhas mãos e leve os meus pés para o terreno do teu sobrenatural. Diga: eu estou pronto. Diga: eu creio de que o Senhor fará algo inexplicável. Diga: Deus, eu creio. Diga: eu creio. Diga: eu não vou sepultar. Diga: eu não vou enterrar. Diga: eu creio que tu és a ressurreição e a vida. Oh glória! Você crê nisto? Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor!